Nesse vídeo eu vou responder as suas perguntas que você deixa para mim lá nas caixas de perguntas no Instagram. Se você gosta desse formato de vídeo, me deixa aí nos comentários com a sua pergunta que eu respondo em um próximo. E a primeira pergunta hoje é a seguinte: o que é ciclotimia? Ciclotimia é um nome antigo que se dava, hoje chamado de transtorno ciclotímico. É uma condição na qual há oscilação de humor, principalmente entre os polos de hipomania e os polos de depressão. É uma condição crônica que precisa durar pelo menos 2 anos, sendo que uma das condições para isso é que dentro desse intervalo de 2 anos não haja 2 meses estáveis e a pessoa nunca faz um episódio de depressão completo ou um episódio de hipomania completa. Vamos simplificar tudo isso? É uma condição crônica de no mínimo 2 anos, na qual há oscilações entre o polo de hipomania e o polo de depressão, sem nunca fazer episódio completo. Isso confunde muita gente, essa ideia de como assim a pessoa faz depressão, mas sem ser um episódio completo. Quando nós estamos falando dessa maneira, nós queremos dizer que existem sintomas depressivos, mas eles não são em quantidade suficiente ou intensidade suficiente para a pessoa receber o diagnóstico de depressão. Ou talvez esses sintomas não duraram tempo suficiente. Por exemplo, a definição de uma depressão clínica é que ela precisa durar pelo menos 2 semanas. Enquanto na ciclotimia pode ser que essa oscilação de humor para o polo depressivo vai durar aí 1 semana, alguns dias, por exemplo, antes de já ir para o polo de hipomania. Algo super interessante no transtorno ciclotímico é que frequentemente ele é confundido com a personalidade da pessoa. Muitas pessoas com transtorno ciclotímico acaba que não recebe o diagnóstico adequado de ciclotimia e vai ser confundido com a personalidade. Ah, é o jeito mesmo, essa pessoa é assim, ela sempre foi desse jeito, quando na verdade se trata de sintomas. E sim, o transtorno ciclotímico ou a ciclotimia é uma forma de transtorno bipolar. O transtorno ciclotímico não está fora do espectro bipolar, pelo contrário, é só uma forma específica de transtorno bipolar. Da mesma maneira como temos transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2, assim temos transtorno ciclotímico. Algo que é interessante também de saber é que existe um alto grau de conversão de diagnóstico na ciclotimia. O que isso quer dizer? Quer dizer que até 30% das pessoas com ciclotimia vão, em algum momento no futuro, receber o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2 ou transtorno bipolar tipo 1. Converte o diagnóstico ao longo do tempo. Já o tratamento da ciclotimia, assim como outros transtornos bipolares, também acontece seguindo determinados pilares. Medicamento adequado, psicoterapia é muito importante e mudanças de estilo de vida, além de evitar substâncias como álcool e outras drogas. Isso tudo é a ciclotimia. E agora vamos ver outra pergunta que mandaram lá na caixa de perguntas do Instagram. Incômodo com cheiros pode estar relacionada ao transtorno bipolar? Que pergunta interessante. Muita gente não sabe, mas no transtorno bipolar pode haver algo chamado de hipersensibilidade aos estímulos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a pessoa pode ficar extremamente incomodada com sons do ambiente, por exemplo. Outras pessoas podem ficar muito incomodadas com toque, com tato. Já outras pessoas, apesar de menos comum, podem se incomodar com cheiros, ficar extremamente incomodada. De todas essas hipersensibilidades, a auditiva é mais comum. Deixa eu te dar um exemplo de como que isso funciona. Imagina a cena de você em um restaurante e você está conversando com outra pessoa do outro lado da mesa e esse restaurante está muito barulhento. O que é normal de acontecer nessa situação? Você consegue focar no que a outra pessoa está falando e é como se houvesse uma cortina separando todos aqueles outros sons do restaurante. Essa capacidade que você tem de isolar o som pensando na outra pessoa que está conversando com você da mesa e isolando todo e qualquer barulho do restaurante é uma capacidade humana que pode estar limitada no transtorno bipolar, no qual é como se essa cortina não existisse e a pessoa tem a sensação que todos esses sons estão invadindo, chegando a causar um incômodo físico, um incômodo muito grande que a pessoa pode ter, como se esses sons estivessem invadindo a sua mente e causando esse desconforto, essa inquietação. O mesmo pode acontecer para sensações táteis e sensações
alterações também visuais de luzes ou mesmo cheiros, como é o caso dessa pergunta. Essa hipersensibilidade, muito importante você entender, não acontece apenas no transtorno bipolar. Ela já foi bem descrita em diversos estudos na esquizofrenia, é muito bem descrita no espectro autista e algumas outras condições psiquiátricas. Não é exclusiva do transtorno bipolar, porém é muito comum de acontecer no transtorno bipolar. E vamos para outra questão que foi enviada lá. Pergunta interessante, inclusive, ó. Fase mista é a mesma coisa que depressão mista? Se não, poderia diferenciar quais são no transtorno bipolar? Veja bem, há essa confusão frequente. Por quê? Depressão mista é o tipo de fase mista no transtorno bipolar mais comum. Mas vamos entender quais os tipos de estados mistos que existem no transtorno bipolar. Você tem depressão mista, hipomania mista ou mania mista. Então você tem 3 tipos de estados mistos ou fases mistas. Dessas fases, a depressão mista é a mais comum e é a que você mais verá por aí. Então temos depressão mista, hipomania mista ou mania mista. O que seria essa depressão mista? Uma forma muito simples e que eu gosto bastante, muito didática para explicar o que é uma depressão mista, foi a que o professor McTire começou a utilizar, que ele chama de 4 As. É quando na depressão você encontra o primeiro A em inglês, que é anger, muita irritabilidade, muita raiva. Durante a depressão, a pessoa tem muita raiva. O segundo A seria atenção, A de problemas de atenção. Então, quando durante a depressão, a mente da pessoa, o pensamento está tão acelerado que ela tem dificuldade em focar, dificuldade em se concentrar de maneira geral. O terceiro A seria o A de agitação. Então, é quando durante a depressão a pessoa fica muito agitada, muito inquieta, muito acelerada. E finalmente o quarto A da depressão mista é o A de ansiedade. Então durante a depressão a pessoa está no estado de extrema ansiedade, do incômodo, de uma agitação muito grande. Tudo isso faz a depressão mista ser muito mais sofrida. Com um detalhe importante, depressão mista costuma demorar mais tempo para passar e é mais difícil o tratamento. Frequentemente nós precisamos de acrescentar mais medicamentos e muitas vezes fazer uma combinação de medicamentos para conseguir controlar a depressão mista adequadamente. Olha que interessante e como é importante entender sobre depressão mista. Antidepressivos podem piorar um quadro de depressão mista. Consequentemente, muitas vezes o que vemos por aí na prática é justamente isso. Alguém numa depressão mista com todos esses 4 As e que está utilizando um antidepressivo, que ao invés de ajudar, pode estar atrapalhando, principalmente no transtorno bipolar. Então, os 4 As da depressão mista, para você identificar uma pessoa que está deprimida e com problemas de atenção, uma pessoa deprimida e com muita irritabilidade ou raiva, uma pessoa deprimida e com uma agitação, tanto psíquica quanto motora, uma pessoa deprimida com extrema ansiedade. Tá aí uma forma fácil de você identificar depressão mista e respondendo a questão, não, depressão mista não é a única fase mista que existe. Existem 3 fases mistas: depressão mista, hipomania mista e mania mista. E com isso encerramos o nosso vídeo de hoje respondendo as perguntas que você traz para mim. Caso você queira ter a sua pergunta respondida, deixa aqui nos comentários desse vídeo, eu vou selecionar junto com a minha equipe e fazer um novo vídeo com essas respostas. Até a próxima!